Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Estamos aí nesta manhã de sábado trazendo para vocês as principais notícias do Mengão queridão. Hoje tem Flamengo. Flamengo entra em campo hoje às 16 horas no Maracanã contra a equipe do Bahia. Flamengo, que tem 40 pontos e está na sétima colocação, neste momento não está classificado para a Libertadores da América. Por isso, é muito importante o Flamengo conseguir uma boa vitória contra o time do técnico Rogério Ceni para tentar embalar no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que a diferença para o líder Botafogo é de apenas 11 pontos. Dá para o Flamengo tentar uma arrancada sim, dá para o Flamengo tentar tirar a diferença sim, afinal são apenas 4 jogos. O Botafogo vem tropeçando, perdendo força, e agora talvez seja a hora, o momento do Flamengo de conseguir se superar e chegar lá no topo. Você acredita nisso? Então comenta, porque eu, sinceramente, acredito. Acredito principalmente pelos relatos que vêm chegando sobre o clima lá no Ninho do Urubu. Agora, acabaram as caras fechadas, as rusgas. O clima no Ninho do Urubu, depois da demissão de Jorge Sampaoli, mudou completamente. Os jogadores voltaram a sorrir, voltaram a brincar e, gente, pelo que eu tenho recebido de relato, não foram só os jogadores, não. Funcionários do Ninho do Urubu também estão trabalhando mais felizes, mais animados, desde a saída do técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli deixava o clima muito tenso, fazia questão de ser extremamente profissional, mal cumprimentava as pessoas, chegava, ia para sua sala, estudava, descia para o gramado e começava a dar os treinamentos. Treinamentos esses também que, segundo alguns jogadores, eram tediosos, de tão chatos, de tão metódicos. Por isso, a equipe agora, mais leve, mais feliz, sob o comando do técnico sub-20 Mário Jorge, pode dar a volta por cima, sim, e mostrar para a nação rubro-negra que a gente ainda pode sonhar com alguma coisa. O objetivo principal, obviamente, é alcançar o Botafogo e ultrapassá-lo. Mas caso isso não seja possível, financeiramente o Flamengo precisa chegar o mais longe possível na competição nacional. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo arrecadou entre bilheteria e premiações na Libertadores da América 35 milhões de reais, enquanto o previsto pelo planejamento orçamentário era alcançar no mínimo 80 milhões de reais. Olha aí o lapso, a diferença que existe entre o que o Flamengo planejava e que o Flamengo conseguiu na Libertadores. No Brasileirão também se tem a expectativa de conseguir pelo menos entre 34 e 38 milhões de reais. Neste momento, o Flamengo está bem longe deste objetivo, uma vez está na sétima colocação. Mas isso tudo pode começar a mudar a partir de hoje. O técnico Mário Jorge é conhecido por fazer o Flamengo jogar de maneira solta, de maneira leve, sem pragmatismos, e os jogadores gostam dele. Nada que chegue ao ponto de pensar numa efetivação do Mário Jorge, é óbvio que não, mas ele, que deve permanecer até o jogo contra o Corinthians, tem um bom histórico aí junto com a equipe principal do Flamengo. Ele deve colocar em campo hoje uma equipe formada por goleiro Rossi, na lateral direita Wesley, os dois zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí dois volantes, Thiago Maia e Eric Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro, fazendo o lado esquerdo e o lado direito da meia rubro-negra, respectivamente. No ataque, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, mais ou menos a mesma escalação que o Sampaoli vinha utilizando. Na equipe do Mário Jorge, Gabriel Barbosa, o Gabigol, também é banco de reservas. Felipe Luiz e Guilherme Varela podem estar à disposição do treinador para essa partida. Já a Arrascaeta, como eu já havia dito para vocês, depois de jogar forçadamente a final contra a equipe do São Paulo, deve ficar algum tempo de molho para complementar o seu tratamento que foi interrompido por conta das finais da Copa do Brasil. O Flamengo hoje não pode perder e a nação rubro-negra deve protestar muito no Maracanã. Mas eu vi um movimento do torcedor rubro-negro que me deixou bastante intrigado, dizia eu, tá?
Antes da demissão de Sampaoli, a torcida vinha comprando os ingressos de maneira muito lenta. Eu tinha visto ali algo em torno de 15 mil ingressos vendidos antes da demissão de Jorge Sampaoli. Depois do anúncio, começou uma corrida frenética pelos ingressos. E o último relato que eu tive é de 42 mil ingressos vendidos para o jogo de hoje à tarde. Ou seja, nós não teremos assim uma expectativa de casa cheia, lotada, mas vai chegar bem perto. Vai ter um público considerável que, espero eu, proteste contra Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Acabou esse negócio de ficar só apoiando lá no estádio. A torcida apoiou o ano inteiro e a gente caiu jogo atrás de jogo. Tá na hora de lembrar o grupo de jogadores pelo que eles jogam. Quem são os 48 milhões de torcedores que estão por trás desses altos salários que eles recebem? Espero de verdade que a torcida que vá ao Maracanã não perca a oportunidade de mandar o recado, tanto para os dirigentes quanto para os jogadores. Apesar de que Landim não deve estar lá. Saiu de férias, a primeira passagem, a primeira parada de Landim deve ser o Sergipe, lá em Aracaju, cidade maravilhosa. Aracaju, em qualquer canto que você entrar, você está num paraíso. É uma cidade linda, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de morar um tempo e morro de saudade da hospitalidade do povo sergipano e também do paraíso que é aquela cidade. Landim não é boba, não. Deve dar uma passada primeiro lá em Aracaju. Aí você de Aracaju que topar com Landim em algum canto, manda aquele recado na moral para ele, dá aquela cobradinha na moral, sem botar a mão, sem ameaçar, sem xingar palavrão. Cobra na manha, na moral, para ele saber que em qualquer canto do mundo que ele for, vai ter torcedor rubro-negro à espera de uma explicação. Bom, agora, esse lance de espera é uma coisa que tá pegando e tá pegando pra caraca junto à nação rubro-negra. A nação rubro-negra tá pé da vida porque o Flamengo está esperando pelo Tite. E não há um plano B, pelo menos não por enquanto. Isso porque a diretoria rubro-negra sabe que o Tite quer assumir o Flamengo, porque o próprio treinador disse isso pro presidente do Flamengo. Se o Tite em algum momento ratear e não passar mais essa segurança, os caras vão começar a acionar plano B, plano C, plano D. O plano B do Flamengo, que ainda não foi colocado em nenhum tipo de planejamento para acontecer, é o técnico do Fortaleza, Vojvoda. Se não der certo as negociações com o Tite, o Flamengo pode ir atrás do Vojvoda. O Vojvoda encanta o Flamengo pelo que fez no Fortaleza. Ah, Fabrício, o Vojvoda precisou de não sei quantos anos para chegar não sei onde no Fortaleza. Mas é o Fortaleza. O trabalho do Vojvoda no Fortaleza é muito bem visto pela diretoria rubro-negra. Assim como o trabalho do Ceni também é muito bem visto pela diretoria rubro-negra. E a diretoria rubro-negra não descarta o retorno do Rogério Ceni para o Flamengo também não. Então, no caso de um fracasso na negociação com o Tite, Vojvoda e o Rogério Ceni passariam a figurar entre os treinadores que a diretoria poderia trazer. O lance é que o Flamengo quer alguém de peso, grande, parrudo, para poder assumir a equipe rubro-negra. E nesse perfil, para o momento atual, nem Vojvoda nem Rogério Ceni têm esse perfil. Um outro treinador é muito, mas muito aclamado pela nação rubro-negra e com razão, que é o Jorge Sampaoli, tá? A torcida rubro-negra tem povoado os nossos vídeos aqui com palavras tipo: se vai esperar o Tite, por que não espera o Jorge Jesus? Por que não podemos esperar o Jorge Jesus? Sabe por que a gente não pode esperar o Jorge Jesus? Por causa disso daí, espia só. Tá vendo só, pessoal? O Al Hilal venceu o Al Shabab por 2-0, com direito ao Neymar fazendo uma partida bizonha. Perdeu até pênalti. Mas os caras estão amarradões no Jorge Jesus. Essa história do que o Neymar não gosta de Jorge Jesus, ela é um pouco fantasiosa, uma vez que o próprio Neymar desmentiu e o Jorge Jesus também.
O presidente do Al Hilal já saiu em defesa e apoio do Mister, olê, olê, olê. Eu nem vou cantar porque, olha, me arrepio só de pensar que um dia essa música foi nossa. Viúva do Jorge Jesus? Não. Viúva do futebol que o Jorge Jesus fazia o Flamengo jogar. Mas o Jorge Jesus não deve ser demitido agora. O time dele, com a vitória, alcançou a liderança do campeonato da Arábia Saudita. Mesmo que algum dia tenha havido alguma rusga entre Jorge Jesus e Neymar, essa rusga parece já ter sido resolvida ou então está muito bem encaminhada para ser resolvida. Se todo treinador que tivesse problema com a estrela do time fosse mandado embora, nós teríamos muitas trocas de treinador no mundo inteiro. É normal, esse tipo de discussão é normal. O Flamengo não espera por Jorge Jesus por motivos óbvios. Primeiro, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não quer a volta do Jorge Jesus, ele não confia no Jorge Jesus. Por mais que você fique revoltado, por mais que você tenha todas as justificativas do mundo para poder explicar, ele não gosta do Jorge Jesus, ele não confia no Jorge Jesus, e se depender dele, Rodolfo Landim, único e exclusivamente dele, o Mister jamais vai voltar a dirigir o Flamengo. Segundo, o grupo de jogadores não quer a volta do Jorge Jesus. Dói ouvir isso, é ruim ouvir isso, mas você tá num canal que a verdade vai ser dita, doa a quem doer. Os jogadores do Flamengo têm muitos méritos, têm muito crédito pelas conquistas que já tiveram. Mas hoje os caras não estão a fim de um profissional que quer saber aonde eles estiveram na noite passada, que horas eles foram dormir, com quem eles estiveram, o que eles comeram e que impõe sanções quando o jogador sobe na balança e não dá o resultado que ele quer. Então, eles não querem a volta de Jorge Jesus também. E tá bem claro que o Mister tá bem no time dele, tá tranquilo no time dele, que qualquer problema que possa ter um dia acontecido já foi superado. Então não dá para o Flamengo esperar o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus não tá em iminência de deixar o time do Al Hilal. Se fosse uma coisa para cair entre hoje e terça-feira, por exemplo, até eu apoiaria. Não, o clima tá ruim, ele vai cair, o momento é agora. Mas não está. Toda essa pataquada, essa fala de que, não, eu aceito negociar de novo com o Jorge Jesus, não, eu não tenho veto pelo Jorge Jesus, é mentira. É para amenizar o clima com o torcedor rubro-negro. O foco do Flamengo é e sempre foi, há mais de um mês que eu tô falando isso para vocês, o Tite. E o Tite até agora não deu uma negativa para o Flamengo. Apenas não quer estrear pela equipe rubro-negra contra o Corinthians, que vem de troca de treinador, que não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Imagina, ele pega a equipe do Flamengo, vai lá e mede 4-0 no Corinthians. Isso seria um absurdo para o Tite. O Tite quer jogar contra o Corinthians na moral, na manha, sem prejudicar a equipe paulista. Eu sei que o Tite é um profissional do futebol de verdade. Mas esse mimimi do Tite com o Corinthians levanta, por exemplo, a hipótese de e se o Flamengo for disputar uma final contra o Corinthians? Como é que vai ficar? Porque o Tite está tão cheio de dedos. Olha, diretoria, não vamos ficar assuntando para os corintianos não ficarem tristes. Não vamos ter cuidado com o que a gente fala para a torcida do Corinthians não ficar triste. Não me deixa assumir só depois do jogo do Corinthians para a torcida do Corinthians ficar triste. Afinal de contas, ele é treinador do Corinthians ou ele é treinador de futebol? Tá muito chato esse mimimi do Tite com a torcida corintiana, muito cheio de dedo. Eu não posso ofender. Não é ofender, pega o time do Flamengo, vai lá, goleia o Corinthians e é o seu trabalho. Como que vai ficar a confiança do torcedor rubro-negro quando o Tite for enfrentar o Corinthians numa Copa do Brasil, numa Libertadores da América? E se perder, qual é que vai ser o clima para cima do técnico Tite depois de tantos não me toques assim? É óbvio que quando for apresentado ele vai dizer que nunca pediu para estrear depois do Corinthians, que isso não tem cabimento, que ele é profissional, não sei o que tem. Mas hoje a real é essa. E a real também é que eu tenho que agradecer muito a vocês. Mas muito mesmo. Vocês me emocionaram demais ontem. Ontem eu fiz um vídeo muito polêmico, um vídeo onde a grande parte dele era de desabafo e eu achei que vocês iriam odiar. Nada, o vídeo foi muito bem visto. O apoio e o carinho que vocês me deram tá passando bem aqui do lado. É algo que me emociona só de tocar, só de falar. Foi simplesmente
sensacional. Foi uma aula de amor e de carinho que vocês deram a mim e a minha família. Eu nunca vou parar por causa desses comentários. Eu nunca vou desistir por conta desses comentários. Muito obrigado, Nação Rubro-Negra, pelo apoio, pelo carinho que deram à minha pessoa. Vocês mostraram que os canais podem até ser pequenos, mas o amor de vocês é gigantesco. Obrigado por esse apoio, por esse carinho. É por isso que eu nunca vou me cansar de dizer que eu amo vocês. Eu amo vocês de verdade. Vocês são a minha vida. Vocês são a minha família. Muito obrigado por tudo, nação. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês, de verdade. Saudações, rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.